Senhora deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. membros do Governo, Srs. Deputados, a Conta Geral do Estado para 2016 reflete de forma geral os principais desenvolvimentos orçamentais deste ano e lá iremos aos pontos bons e pontos maus, mas queria começar por dizer que fica muito claro que a melhoria do desempenho da economia, sobretudo ao nível do emprego, permite sempre alcançar melhores resultados orçamentais. E, portanto, a parte da consolidação orçamental que se faz com crescimento económico é sempre mais sustentável, é sempre mais justa e é sempre mais duradoura. E ela existiu, em parte, em 2016, porque 2016 foi o ano do fim do radicalismo do PSD e do CDS. E acreditem uma coisa, senhores deputados, ninguém quer voltar a 2015. Ninguém quer voltar a uma governação de PSD e de CDS. Ninguém quer voltar aos cortes nos subsídios de desemprego. Ninguém quer voltar ao corte no RSI. Ninguém quer voltar ao corte no complemento solidário para idosos. Ninguém quer voltar ao tempo do radicalismo antissocial de PSD e de CDS. 2016 foi o ano que marcou a recuperação de direitos. Foi o ano que marcou a recuperação de salários, foi o ano que marcou a recuperação do subsídio de desemprego, dos apoios aos mais pobres, dos apoios aos mais idosos, do aumento do salário mínimo. E isso refletiu-se nas contas públicas e isso refletiu-se no crescimento económico. Senhores deputados, vamos falar sobre cativações? Certamente. Houve uma parte do aumento de quase 300 milhões em 2016 para a saúde que ficou cativado. Mas a verdade é que há uma diferença abismal entre isso e os 2.000 milhões que foram cortados na saúde em 2013 e 2014 pelo governo de PSD e CDS. E essa, senhores deputados, é uma realidade à qual não queremos voltar, porque se pouco investimento no SNS é a garantia do seu definhamento, investimento nenhum ou cortes, como fez PSD e CDS, é querer destruir o SNS em menos de pouco tempo. Senhores deputados, mas se houve uma parte de consolidação orçamental que se deveu ao crescimento económico de medidas certas e ajustadas, também é verdade que o desempenho económico poderia ter sido melhor se o Governo tivesse optado por uma política menos restritiva do ponto de vista da execução orçamental. E isto quer dizer várias coisas. Quer dizer que o Governo escolheu ter um déficit que ficou aquém da meta que tinha estabelecido, das várias metas que foi indo até rever ao longo do tempo, e é a própria UTAU que diz que o crescimento económico poderia ter sido melhor, houvesse uma política diferente. E o facto mais óbvio desta política orçamental aquém daquilo que era necessário é o investimento público. O Governo não consegue justificar porque é que não executou o investimento público que orçamentou, a não ser por uma política de restrição orçamental que custou mais crescimento da economia. E há outro fator que deve ser mencionado, que são as cativações, obviamente. 1.000 milhões ficaram cativos em 2016. Foi o ano mais alto das cativações, apesar de, com as cativações, os orçamentos terem subido, mas muito menos do que aquilo que era necessário. E, Sr. Secretário de Estado, as cativações, acho que já existe um consenso alargado sobre isso, até porque elas têm vindo a reduzir, são uma forma de execução orçamental errada. Errada porque 1.000 milhões são necessários aos serviços públicos, errada porque isso não dá autonomia aos ministérios setoriais e porque temos depois de ver ministros setoriais sistematicamente a vir ao Parlamento dizer que não conseguem executar despesa porque o Ministério ao qual o Sr. Secretário de Estado pertence não deixa e, portanto, centraliza no Ministério das Finanças despesas que deveriam pertencer a ministérios setoriais, e errada porque é pouco transparente. E por ser pouco transparente, vários partidos na Assembleia da República, e não apenas o CDS, propuseram alterações para que o Parlamento pudesse fiscalizar a política de cativações do Governo. É lamentável que tenha sido necessário ser assim, mas foi. E hoje temos novos mecanismos para fiscalizar, aliás, mecanismos introduzidos no Orçamento do Estado para 2018 que limitam as cativações, nomeadamente na saúde, por proposta do Bloco de Esquerda, diga-se. Há outros pontos que o Tribunal de Contas refere e que não são exclusivos deste Governo. Por exemplo, dotação provisional, que deveria ser uma provisão para despesas extraordinárias e que é sistematicamente usada para despesas que já são conhecidas quando se realiza o Orçamento do Estado. Suborçamentação crónica de vários ministérios, como é o caso do Ministério da Saúde, que todos os anos está suborçamentado, e essa suborçamentação tem vindo a diminuir e deve-se registar.
E o Tribunal de Contas continua a criticar também a forma como a despesa fiscal é contabilizada ou não é contabilizada e a forma como um pequeno número de beneficiários de IRC ou de benefícios fiscais de IRC concentra a grande parte dos benefícios fiscais. Há outras falhas que certamente devem ser mencionadas. O Tribunal de Contas refere que houve mais recomendações aceites e acatadas este ano do que em 2015 face a 2014, e isso deve ser registado. E, finalmente, Sr. Secretário de Estado, o Tribunal de Contas, e essa é uma preocupação generalizada, alerta para os elevados níveis de dívida pública. Várias vezes o Bloco tem dito que a dívida pública não é sustentável e que é preciso outro tipo de ações para lidar com o problema da dívida, nomeadamente uma reestruturação. Peço, por favor, concluir, Mas, Sr. e Deputado. termino, Sr. Presidente, alerta também para o peso que garantias e financiamentos a entidades como a Par Valorem continuam a ter no Orçamento do Estado. E eu aqui fazia um apelo, porque a Par Valorem não tem tido escrutínio nenhum ao nível da sua execução, apesar de consumir milhões de euros. Há uma auditoria da IGF à Par Valorem e eu pediria, já foi pedido através da COFMA, que o Governo enviasse essa auditoria à Assembleia da República. Muito obrigada. Muito obrigado também.